Olá, eu sou a professora Priscila Guedes e nessa aula nós vamos pagar uma dívida, né? Nós, em outras aulas, aprendemos a usar o dispositivo de Breuer-Ruffini para dividir funções polinomiais complexas por funções polinomiais do tipo x menos a. Bem, a demonstração nós vamos ver agora. Só que antes da demonstração, vamos lembrar como é que funciona o dispositivo de Breuer-Ruffini. Então, para isso, eu considerei essas duas funções polinomiais complexas, f de x igual a x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 4x menos 5, e a função g de x igual a x menos 2. Então, se eu quero fazer a divisão da função f de x pela função g de x, o dispositivo de Breuer-Ruffini torna esse processo mais simples. De que forma? Bem, eu vou montar um diagrama com essas duas linhas perpendiculares. Nessa primeira parte, eu vou colocar o valor do a da função g, que é do formato x menos a. Então, aqui, o a é 2, né? Que é a raiz dessa função g. E aqui, eu vou colocar os coeficientes da f de x em ordem do maior para o menor grau, completando caso não tenha o monômio de algum grau. Então, aqui tem todos, então, coeficiente 1, menos 3, 4 e menos 5. Então, como é que eu vou fazer com o dispositivo? Esse primeiro aqui, nós vamos descer ele, colocar o 1 aqui, repete, né? E aí, nós vamos sempre proceder da seguinte forma. O 2 multiplica quem está aqui embaixo. Então, 2 vezes 1, 2. E aí, a gente soma com quem está aqui em cima, imediatamente após a casinha, a coluna que eu tô, né? Então, 2 vezes 1, 2. Somando menos 3, nós vamos ter menos 1. De novo, 2 vezes menos 1, menos 2. Menos 2 mais 4, 2. 2 vezes 2, 4. Somando menos 5, menos 1. Então, esses números que agora aparecem aqui embaixo, o último deles corresponde ao resto da divisão de f por g. E esses números que aparecem aqui, na verdade, são os coeficientes do quociente, né? Que eu vou chamar aqui de Q de x. Então, significa que eu posso escrever f de x como x menos 2, que é a g de x, vezes a função q de x, que aqui, repara aqui, se eu estou dividindo uma função de grau 3 por grau 1, o grau de q de x é de grau 2. Então, eu vou ter x ao quadrado menos x mais 2. E a isso eu vou somar o resto, que é menos 1. Se g de x tem grau 1, o resto tem que ter grau menor do que o grau de g de x. Então, tem que ter grau 0. Por isso, é sempre um número complexo. Bem, isso aqui não funciona à toa, né? Não é uma mágica. Então, o que a gente vai ver no próximo quadro é a demonstração do dispositivo de Breuer-Ruffini. Agora que a gente lembrou como é que se faz. Então, para a gente começar a nossa demonstração, nós estamos considerando aqui os polinômios complexos f de x igual a n vezes x elevado a n até a1 vezes x mais a0 e g de x igual a x menos a. Vou chamar de q de x o quociente entre f de x e g de x, que vai ser um polinômio de grau n menos 1, e eu vou dá-lo da seguinte forma. Qn menos 1 vezes x elevado a n menos 1 mais
somando todos os termos até Q1 vezes x mais Q0 e o resto, R, dessa divisão, que vai ser um número complexo, uma vez que o grau dele tem que ser 0. Bem, definido isso, nós sabemos que podemos escrever f de x da forma g de x vezes q de x mais r. Então, vou substituir pelas devidas expressões. Então, f de x é a n vezes x elevado a n, somando os termos até a1 vezes x mais a0. E isso tem que ser igual. G de x é o x menos a, que multiplica q de x. Então, q de n menos 1 vezes x elevado a n menos 1 até q de 1x mais q de 0. E a esse produto soma-se o resto R. Então, vou aplicar a distributiva aqui nesse produto. Então, teremos, isso aqui vai ser igual a Q de n menos 1 vezes x elevado a n menos 1 vezes x, x elevado a n. Então, quando eu multiplicar todos os termos aqui dessa segunda parcela por x, eu estou aumentando o grau de cada monômio em 1. Então, eu vou ter Qn menos 1 vezes x elevado a n. O Qn menos 2 vai ficar elevado a x elevado a n menos 1. Então, essa soma até o Q1 elevado a x ao quadrado mais Q0 vezes x. Agora, vou multiplicar todos os termos da segunda parcela por menos a. Então, eu vou ter menos, vou colocar o menos em evidência, a vezes Qn menos 1 vezes x elevado a n menos 1 até a Q1x mais a Q0. E aqui eu ainda estou somando o R. Ok? Bem, o que eu vou fazer então agora? Eu vou procurar termos semelhantes e vou reduzi-los, né? Então, teremos monômio de grau n, eu só tenho esse, o Qn menos 1 vezes x elevado a n. De grau n menos 1, eu tenho o Qn menos 2, né? Que está aqui escondidinho nas reticências, e o a vezes Qn menos 1. Então, eu vou ter mais o Qn menos 2 menos o a vezes Qn menos 1. E isso vai ser o coeficiente do x elevado a menos 1. Então, para o x elevado a n menos 2, eu não vou escrever aqui para a nossa expressão não ficar muito grande, mas nós teremos o Qn menos 3 menos o a vezes Qn menos 2. E assim por diante, até de grau 1, nós teremos Q0x menos a vezes Q1. Então, esse é o coeficiente do x. E de grau 0, nós temos o AQ0 mais R. Vou colocar entre parênteses aqui. Bem, então essa expressão que a gente tem, ela é igual a f. Então, nós vimos que duas funções são iguais, dois polinômios são iguais, quando eles têm os mesmos coeficientes. Então, eu posso garantir que a n
é igual a Qn menos 1 ou seja, o coeficiente do termo de maior grau do quociente é o coeficiente do maior grau da f de x. Nós temos que o an menos 1 vai ser igual ao Qn menos 2 menos o A vezes Qn menos 1, ou seja, o Qn menos 2 vai ser igual ao An menos 1 mais A vezes o Qn menos 1. E isso até vou fazendo as comparações até Q0, vou fazer melhor, o A1 ser igual ao Q0 menos AQ1. A1 é igual ao Q0 menos o A vezes Q1, o que vai me garantir que o Q0 é igual ao A1 mais A vezes Q1. Então, aqui no fim, né, falta ainda igualar os termos de grau zero, que é o A0 de f de x. E daqui da nossa expressão, repara que tem um errinho, né? Quando a gente escreveu aqui, é menos AQ0 mais R. Então, eu vou corrigir aqui. Então, eu vou ter mais o menos AQ0 mais R. E esse menos AQ0 mais R tem que ser igual ao A0. Então, A0 é igual a menos AQ0 mais R. Então, o resto R tem que ser igual ao A0 mais AQ0. Então, aqui eu consegui escrever os coeficientes do quociente em função do A e dos coeficientes de f de x e os já conhecidos do coeficiente. Agora, vamos olhar no diagrama de Breuer-Ruffini que, de fato, essas igualdades se verificam quando a gente utiliza esse dispositivo, né? Então, vamos olhar aqui no outro quadro. Bem, como é que a gente monta o dispositivo de Breuer-Ruffini? As duas linhas transversais, correto? Aqui o A, aqui em cima nós teremos AN menos 1, até A1 e A0. Bem, aqui embaixo vão aparecer os coeficientes do quociente, que nós chamamos de Qn menos 1, Qn menos 2, até Q0, e o último é o resto da divisão, correto? Então, como é que funciona o procedimento? A gente faz A vezes Qn menos 1, soma ao AN menos 1, e isso é igual ao Qn menos 2, né? Sendo que o Qn menos 1, ele é igual a N. A gente começa repetindo. Então, nós temos AN igual a Qn menos 1. Quem vai ser o Qn menos 2? O Qn menos 2 vai ser igual ao A vezes o Qn menos 1 mais o AN menos 1. Assim por diante,
até nós termos que o resto R, né? Vamos fazer o Q0 então primeiro. Que o Q0, ele é igual ao A vezes o Q1 mais o A1. E o resto vai ser igual ao A vezes o Q0 mais o A0. Então, A vezes Q0 mais o A0. Então, aqui, o grande mistério foi revelado, né? Por que que o dispositivo de Brio-Ruffini, de fato, funciona. Ok? Espero que tenha matado a curiosidade de vocês e a gente encerra aqui essa aula.